Olá, oitavo ano, tudo bem? Então, nós vamos trabalhar com a voz ativa e a voz passiva. Nós já trabalhamos um pouquinho com as vozes verbais durante o primeiro bimestre, identificando a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. Então, veja que nós temos uma ilustração. As mulheres observam as galinhas. Então, essa oração, quem observa as galinhas são as mulheres, então está na voz ativa. As galinhas sobem na mesa, comem e ciscam o chão. Quem realiza essa ação são as galinhas. Então, aqui nós também temos a oração na voz ativa. Então, atenção, as galinhas subiram na mesa, comeram e também ciscaram o chão. Sendo assim, elas são sujeitos praticantes das ações. Isso indica a voz ativa. Então, ativo vem daquele que age, aquele que realiza a ação. Tranquilo, né? Então, vejam lá. Como que ficaria na voz passiva? As mulheres foram comidas pelas galinhas? Não, né? Não dá para fazer essa construção. Então, a construção correta seria: mas as galinhas foram comidas pelas mulheres, certo? Quando eu tenho a voz passiva, eu identifico uma locução verbal, que é formado pelo quê? Por um verbo auxiliar mais um verbo no particípio. Analisemos aqui essa oração. As galinhas foram comidas pelas mulheres. Então, as galinhas são aquelas que sofreram a ação, certo? E quem realizou a ação foram as mulheres. Então, nós chamamos isso de construção da oração na voz passiva, onde nós temos um agente da passiva. E as galinhas foram comidas pelas mulheres. Então, nós temos aqui as galinhas que viraram a comida, mas são como o sujeito desta oração. E temos as mulheres que praticaram a ação e são agente da passiva. Então, veja, quem virou comida? Quem sofre com a ação? Quem pratica a ação, né? Quem virou comida foi a galinha. Quem sofreu a ação foi a galinha. E quem pratica a ação, nesse caso, foi a mulher. Então, os frangos foram comidos pelos convidados. O verbo comer apresentado no particípio. Então, veja, tem aqui o verbo auxiliar foram e o verbo principal comidos é no particípio. Lembrando que aqui nós temos a voz passiva analítica, que é a marca da locução verbal. Não podemos esquecer que os verbos na forma nominal, eles não sofrem flexão de tempo. Quem indica a flexão de tempo nesses verbos é o verbo auxiliar, ok? Só podem ser apassivados os verbos transitivos diretos ou os verbos transitivos diretos e indiretos. É comum aparecer agente da passiva na voz passiva analítica. Qual é a voz passiva analítica? É aquela que apresenta a locução verbal. Na voz passiva sintética, o sujeito sofre a ação verbal através do verbo na terceira pessoa do singular ou do plural. Então, a partícula C recebe o nome de pronome apassivador. Então, só podem ser apassivados verbos transitivos diretos ou transitivos diretos e indiretos. Essa explicação você encontra lá na página 20, no módulo 2 da sua apostila, que traz uma explicação bem interessante a respeito do pronome C, né? Qual que é, por que ele é passivador, vale a pena você fazer a leitura dessa página. Então, o que ele faz? Ele determina o sujeito nas orações passivas, nas orações onde há a voz passiva sintética. Aqui nós temos um slide que ele dialoga com o seu material, com o seu livro. Então veja lá, últimas notícias fake news. Diante de pandemia, a população deve estar alerta sobre notícias falsas. Então vejam só, noticiaram-se os fatos. Noticiar é um verbo transitivo direto, que vem seguido da partícula passivadora, que dá a indeterminação do verbo. Denunciou-se a informação falsa.
Então, aqui eu também tenho o verbo na terceira pessoa, né? Com a partícula apassivadora e um sujeito no singular. Então, aqui o sujeito é paciente do processo, ok? Ele é o paciente do processo. Denunciaram-se as informações falsas. Verbo na terceira pessoa do plural, mais a partícula passivadora se. E um sujeito no plural. Mais uma vez, o sujeito, ele é o paciente da oração. Aluga-se apartamento. Então, aqui nós temos o verbo, mais a partícula apassivadora se, junto com o sujeito paciente. Percebam que, mais uma vez, o pronome passivador indetermina o sujeito. Atenção! Olha que tenso nessa imagem. Sintético é o mesmo que resumido. Portanto, se a voz passiva é sintética, ela é composta apenas pelo verbo, pronome ser e sujeito paciente. Então, aqui nós tivemos uma explanação sobre a voz passiva sintética e a voz passiva analítica. Façam as atividades do seu material e registrem as dúvidas de vocês no mural. Muito obrigada e um grande abraço.